As novas tecnologias vieram para ajudar a gente, não é verdade? Não necessariamente. Para algumas pessoas, computadores, internet, aplicativos, redes sociais podem ser um grande problema. Aqui no Decote, o professor de exatas e consultor em organização pessoal, Bruno Andrade, vai explicar por quê. Bem-vindo, Bruno. Tudo bem? Bruno, a quem essas novas tecnologias podem prejudicar, trazem esses problemas? Vamos pensar no seguinte, né? A proposta da tecnologia é melhorar a nossa vida. E quanto mais ela evolui, a gente sente que mais treco a gente tem, mais ícone de app no celular e todo mundo também mais doido e sem tempo, né? Então, na verdade, a gente sente que não ela simplesmente, só ela vai ajudar. Então, para virar esse jogo e fazer com que ela cumpra a real função dela, tem que ter alguém por trás, que é o usuário. Então, como o usuário manipula isso com mais foco para que isso possa ser realmente benéfico. Então, quando você me pergunta quem ela pode prejudicar todo mundo que está na frente da tela. Agora, tem pessoas que têm algumas características, né, mais diferenciadas que podem se prejudicar mais com essa diversidade de opções que a tecnologia nos oferece, né? Sim. Tem pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade de concentração, mesmo no mundo analógico, né? Alguém, quando está lendo um livro, já está pensando no que vai fazer amanhã, ou que ficou remoendo uma mágoa antiga, então a mente vai devaneando para um lugar e para o outro, ou se em cima da mesa tem o livro de estudo, mas também tem um álbum de fotos, ou tem um livro mais interessante, ou uma conta para se pagar, a pessoa já se distrai e começa a olhar na conta. Então, tem pessoas que têm uma facilidade maior para se distrair no dia a dia. E quando essas pessoas caem no mundo digital, aí é maior ainda. Porque as redes sociais são muito chamativas. Então, imagina só uma cena muito tranquila de alguém que pega o celular para pagar um boleto. Ela pega o celular, desbloqueia o celular e vai procurar o boleto. Quando ela está procurando o boleto ou os dados para transferir para a conta da outra pessoa, ela entra dentro do WhatsApp. No WhatsApp ela já vê uma notificação de um grupo, do grupo cai para um vídeo, do vídeo para o YouTube, do YouTube para o Facebook, enfim. A derivada é muito maior quando a gente está no meio digital. Quer dizer que uma tarefa que ela poderia realizar em alguns minutos pode levar até horas, né? Pode. Como consultor, né? Você atende essas pessoas nessa área, né? Como você ajuda essas pessoas? O primeiro passo é criar os hábitos necessários para ser uma pessoa mais concentrada. E nisso a gente tem que fazer uma limpeza das atividades diárias da pessoa, do que é relevante e do que não é relevante. Então, onde ela está colocando o tempo dela que não traz resultado. E não estou falando só resultado financeiro, estou falando resultado em saúde, que é perda de tempo. Então, criar os hábitos para que a pessoa perceba que ela está fazendo atividades que não levam a lugar nenhum. Então, seria esse o clique. Eu falo, opa, estou aqui escorregando para um vídeo e não era para eu estar assistindo esse vídeo, era para eu estar respondendo ao e-mail, né? Agora, esses defeitos que costumam aparecer aí, que as pessoas já têm, que levam para o ambiente da tecnologia, seria a procrastinação, a distração, a falta de foco, e tudo isso você consegue agir em cima desses problemas. Sim. Então vamos lá. Os procrastinadores deixam para a última hora. Então, se a gente consegue criar um plano lógico, por exemplo, que seja de leitura. Então eu tenho um livro para ler, para fazer uma prova daqui 30 dias. Então eu penso que por semana eu tenho que ler tantas páginas. Ótimo, a pessoa entra com esse plano, aí na primeira já não lê. Aí ela tem que redividir nas outras 3, aí na segunda também não lê. E vai passar a noite em claro no último dia e fazer. Então a questão de ter um planejamento ajuda para quem procrastina. E quando a gente pensa em foco, o que atrapalha as pessoas não estarem pensando naquilo que elas estão fazendo? Tudo aquilo que elas não estão fazendo. Então a questão do que te atrapalha é o que você não está fazendo. Então manter as suas próximas ações anotadas, seja no aplicativo ou em uma lista, para que elas não invadam sua cabeça enquanto você está se dedicando àquela ação do presente, também ajuda a gente não ficar no futuro, porque muito da perda do foco tem a ver com aquilo que você não está fazendo, que está invadindo a sua cabeça na hora de fazer. Agora, você atende pessoas aí de várias idades.
Vamos falar aí um pouquinho dos mais maduros, aquelas pessoas com mais de 40 anos, os mais jovens, menos de 30, né, que já é uma geração mais acostumada com a tecnologia. Quem rende mais, quem aproveita mais a internet, o computador, quem aproveita mais essa nova tecnologia? Olha, pela minha experiência, quem aproveita mais são as pessoas aí dos seus 38 em diante. São as pessoas que utilizam a tecnologia de uma maneira mais saudável e produtiva, menos recreacional, porque nasceram e amadureceram num meio mais analógico e quando veio o digital elas já tinham hábitos de concentração, hábitos de organização. Porque apenas as ferramentas não adiantam coisa alguma. Então, eu preciso ter o hábito do marceneiro antes de ter o martelo. Então, essas pessoas, vamos colocar essas pessoas que já se criaram marceneiros e hoje têm um martelo super tecnológico. Elas produzem mais do que esses que já nasceram com o super martelo, mas não criaram o hábito. E é interessante que essa geração que nasce já com a tecnologia na ponta do dedo, usa mais fácil, mas de uma maneira menos assertiva. Tem mais facilidade na interface, no uso, mas não usa para produzir mais. Produzir do ponto de vista de saúde, dinheiro, negócio, enfim. Quer dizer, eles sabem usar a tecnologia, mas ainda não têm o propósito, ainda não criaram os seus propósitos de vida, para poder usufruir de uma forma ampla. Verdade, isso a utilização da tecnologia. Isso tem relação com ter propósito ou não, e que numa idade mais tenra, né, nos seus 20, 25, 30 anos, o propósito está se delineando. Mas existe uma certa dificuldade em delinear o propósito hoje em dia por causa da miríade de opções que existem. Então essas pessoas que hoje têm seus 38, 40, 45 para frente, elas tiveram mais paz quando estavam criando seus propósitos. Então por isso elas têm um propósito um pouco mais centrado e a tecnologia vem ajudar a dar vazão a esse propósito. Já a geração mais nova que está tentando criar o seu propósito no mundo de ebulição e com toda a distração que a tecnologia faz, vai ter um pouco mais de trabalho em delinear o seu propósito. E a gente vê aí algumas mazelas da falta de propósito já aparecerem em jovens adultos, né? Mais depressão, mais suicídio. Isso é fato que é falta de propósito ou uma descrença no futuro da humanidade, né? Então isso daí também é um alerta para os mais jovens, né? Que dominam muito mais as novas tecnologias, mas ainda não tem um porquê usá-las, né? Então, é dar uma atenção maior a encontrar os seus objetivos de vida, é isso? Sim, aí nisso eu recomendo um trabalho que não é a minha área, mas um trabalho de coach para que essas pessoas, um trabalho com um coach, para que essas pessoas delineiem o seu propósito, consigam focar e utilizem as ferramentas para isso. E outro aspecto muito importante também que tem que ser colocado na pauta de hoje é o quanto a interação com a tecnologia está tirando a interação humano-humano. Então, propósito, relação com outros humanos e relação com a natureza e com o meio ambiente, isso vai formar um ser que sabe lidar com a tecnologia. Quer dizer, é importante você estar conectado, mas é muito mais importante até você estar desconectado, é isso? Sim, a dose entre a conexão, o online e o offline. Por que hoje tantas práticas voltam à tona como meditação, yoga, passeios na natureza, trilhas, caminhadas, escaladas? Porque o ser humano está percebendo que só na frente da tela não tem futuro. Não tem uma experiência ampla. Então, né? Isso não é voltar no tempo, isso é resgatar antigas práticas que não deveriam ter sido abandonadas, elas têm que ser agregadas e coexistir com a tecnologia. Então eu acredito que a tecnologia como ferramenta, junto com os hábitos necessários para ter uma boa saúde, um equilíbrio, isso tem a ver com interação entre seres, né? Humano com humano, interação com a natureza, isso aí a gente tem o céu é o limite para o ser humano, para o equilíbrio dele. A tecnologia ela não é danosa, a questão é o que fazer com ela. É dependendo de como você a usa, né? Mas tem que saber como você usa você mesmo, como você como ser se coloca e interage com o mundo. E aí a tecnologia vai ser mais um aspecto do mundo e não só ela. Tá certo, Bruno. Muito obrigada pela sua participação. Eu te agradeço. Muito produtiva essa conversa, né? Vamos aí os mais jovens prestar atenção nessa questão de criar objetivos de vida e não mergulharem de cabeça aí nas novas tecnologias, porque só isso não leva a muita coisa, né?
E convidamos vocês a permanecerem no nosso canal, curtirem o nosso canal e aguardarem o nosso próximo programa.